Você já se perguntou sobre o sentido da vida, da morte, ou o que acontece depois? Hoje vamos mergulhar nas respostas que o Livro dos Espíritos nos traz. Eu sou Gisele Nairoski e vamos juntos estudar as perguntas mais profundas deste livro, explorando cada resposta com uma explicação clara e objetiva. Se você deseja expandir seu conhecimento espiritual e compreender melhor a doutrina espírita, está no lugar certo. Então, já se inscreva no canal, ative o sininho e venha comigo nessa jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na resposta à pergunta que é Deus, os Espíritos nos apresentam a definição de Deus como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A doutrina espírita nos ensina que Deus é o princípio fundamental que rege o universo, uma inteligência perfeita, eterna e infinita. Deus é a origem de tudo que existe. Sem Ele, nada seria possível. Não é uma entidade material, mas uma força imaterial, eterna e imutável que se manifesta na criação e nas leis que governam o cosmos. Deus, segundo o Espiritismo, não é acessível aos nossos sentidos limitados, mas podemos reconhecê-lo através de suas obras. Ao observarmos o equilíbrio e a harmonia da natureza, compreendemos a presença de uma inteligência superior que planeja, organiza e mantém todas as coisas em ordem. Ele é a fonte de toda sabedoria, bondade e justiça, nos oferecendo, através de suas leis, os meios de progredir, moral e espiritualmente. Quando Allan Kardec, através das comunicações com os espíritos superiores, buscou a definição de Deus, a resposta foi clara e direta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Essa afirmação carrega em si uma compreensão profunda da divindade, que nos oferece a base para entender o papel de Deus no universo, sob a ótica espírita. Para compreendermos essa definição, precisamos desmembrar os conceitos apresentados. Inteligência suprema nos remete à ideia de uma mente superior, infinitamente mais avançado do que qualquer capacidade humana de conceber. Na doutrina espírita, Deus é visto como a fonte de toda sabedoria, aquele que planeja, organiza e estabelece as leis que governam o universo. Tudo o que existe, desde o menor grão de areia até os maiores corpos celestes, é resultado da ação dessa inteligência soberana. A expressão causa primária nos revela outro aspecto essencial de Deus, a origem de tudo. Nada existe sem que sua existência esteja diretamente ligada a essa causa inicial. Deus é o ponto de partida, a essência que dá origem ao universo e a todas as criaturas. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a interdependência de todas as coisas na criação. O Espiritismo nos ensina que tudo está conectado e interligado, e essa conexão deriva da mesma fonte, Deus. A doutrina espírita descarta as concepções antropomórficas de Deus. Deus, conforme o Espiritismo, não é um ser com características humanas. Ele não possui forma física, não está sujeito a variações de humor ou caprichos. Ele é imutável, perfeito e eterno. Sua imaterialidade e onipresença tornam impossível limitá-lo a uma forma ou definição restrita. O que podemos compreender de Deus é apenas o que Ele nos permite perceber através de suas leis e de suas obras. Tudo no universo é regido por leis divinas, que são perfeitas e justas, refletindo o equilíbrio e a ordem estabelecidas por Deus. A noção de uma inteligência suprema também nos convida a meditar sobre a criação como um processo inteligente e organizado. Ao contrário da visão caótica ou acidental que algumas correntes filosóficas defendem, o Espiritismo mostra que o universo segue um planejamento perfeito.
o ciclo de nascimento, crescimento, morte e renascimento observado tanto nos reinos biológicos quanto nos ciclos cósmicos revela a ação de uma força organizadora que mantém o equilíbrio e o progresso de tudo. Deus, portanto, é a fonte de tudo que é bom, justo e sábio. Essa concepção nos chama a refletir sobre o nosso papel no universo, como criaturas conscientes, dotadas de razão e livre-arbítrio. Somos capazes de compreender essas leis divinas e de trabalhar em consonância com elas. Nossa evolução espiritual depende de nosso esforço para nos alinharmos às leis de Deus, que promovem a justiça, a caridade e o amor. Na medida em que compreendemos e aplicamos esses princípios em nossa vida, nos aproximamos de Deus e da perfeição que Ele representa. Outra reflexão que se desdobra dessa definição é a questão do mal no universo. Se Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como explicar a existência do mal? O Espiritismo nos ensina que o mal é a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Ele não é uma criação de Deus, mas uma consequência da ignorância e do uso inadequado do livre-arbítrio pelas criaturas. Deus permite o mal temporário como uma forma de aprendizado e evolução. As experiências dolorosas, muitas vezes vistas como males, são, na verdade, oportunidades para o desenvolvimento moral e espiritual. Através das provas e expiações, o espírito se purifica e se aproxima da perfeição. Além disso, a doutrina espírita destaca a justiça e a misericórdia divina. Como inteligência suprema, Deus é justo e bom em todas as suas ações. Ele não pune nem recompensa de maneira arbitrária. Tudo o que acontece nas nossas vidas está de acordo com as leis divinas de causa e efeito. As dificuldades que enfrentamos não são castigos, mas consequências naturais das nossas escolhas e ações, feitas nesta ou em vidas anteriores. Ao mesmo tempo, a misericórdia divina nos oferece sempre a chance de aprender, corrigir erros e evoluir. O entendimento de Deus como causa primária de todas as coisas também tem implicações profundas na maneira como encaramos a vida e o universo. Tudo que acontece tem uma razão de ser, uma causa que remonta ao plano divino. Nada é obra do acaso. E tudo que vivemos, seja bom ou ruim aos nossos olhos, faz parte de um processo maior de aprendizado e crescimento. Essa visão nos traz paz e resignação diante das dificuldades, pois entendemos que estamos sempre sob a proteção e direção de uma inteligência maior que trabalha para o nosso bem e evolução. Por fim, essa definição nos lembra de nossa responsabilidade como criaturas conscientes. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, somos frutos dessa causa e temos, portanto, um papel ativo no universo. Não estamos aqui por acaso, mas com um propósito, que é o de crescer e evoluir espiritualmente, contribuindo para o bem comum e para a harmonia universal. A definição de Deus como inteligência suprema e causa primária nos oferece uma perspectiva que transcende as limitações humanas. Ela nos convida a uma reflexão contínua sobre o divino, sobre o nosso papel na criação e sobre a nossa capacidade de compreender, ainda que de maneira limitada, os desígnios de Deus. Ao nos alinharmos com as suas leis, nos aproximamos dele e alcançamos a verdadeira felicidade, que é o destino final de todos os espíritos. E você, gostou desse estudo? Eu quero saber a sua opinião. Escreva nos comentários o que você achou dessas perguntas e respostas e como isso tocou o seu coração. Vamos trocar ideias e crescer juntos nesse caminho de aprendizado. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo dessa série. Juntos vamos explorar ainda mais as verdades espirituais e buscar o nosso crescimento. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que também vai se beneficiar dessa jornada. Até o próximo estudo.